Eu acho que o coelhinho da Páscoa passou por aqui. Aqui na nossa casa? Ele passou aqui. Ele passou aqui, tá brincando. Ele passou aqui? Oh, o que é isso? A pé do coelho. O pé do coelho? Tá, vê se ele deixou embaixo do tapete, então. Tá. O ovinho de Páscoa tá aí? Não tá aqui. Mana, vai procurar. Ué, e agora? Vamos ter que seguir os pezinhos dele. Vamos seguir. Ele caminhou aqui, ó. Vamos ver se a gente encontra o ovo de chocolate. Tem chocolate aqui. Será que tá aqui? Não. Não tá aqui. E será que tá dentro dessa gaveta? Sim. Desse armário? Consegue abrir? Eu não consigo. Vamos abrir. Uau! Uau! Vou colocar. Ô, Maitê, o que a gente tá tomando? O whey. Whey. É, você gosta? Estamos indo comprar um Tapete. Redondo. Eu gostei muito desse, mas eu acho que esse aqui vai ser mais neutro, melhor para gravar. Ah! Cadê a aguinha, amor? Tá gostosa, filho? Que lindo! Todo mundo escovando os dentes. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu fiquei muito feliz com a repercussão do primeiro vídeo e hoje eu decidi falar sobre um assunto que algumas pessoas me pediram e que eu também tenho muito interesse em falar, que é sobre a minha história com os exercícios físicos, alimentação, essa vida fitness no geral. Então, se você me acompanha pelo Instagram, você já está acostumada a me ver ali na academia, todos os dias, postando uma fotinho, coisa assim. Mas eu já te adianto que nem sempre foi assim, tá? Às vezes, quando a gente olha uma pessoa nas redes sociais, uma influenciadora, uma blogueira, uma pessoa que trabalha com isso, ou alguém que simplesmente é muito constante em algo, a gente acha que a pessoa nasceu assim, com um dom especial e que ela tem aquela habilidade para fazer aquela coisa específica. Mas, pelo menos no meu caso, não foi muito por esse caminho. Eu sempre fui muito magra e com dificuldade de ganhar músculos mesmo. Eu nunca tive aquelas coxas bem definidas, músculos assim no braço ou algo do tipo. Mas eu sempre achei muito bonito. E desde os meus 14 anos eu lembro de sair da escola, ir pra academia, querendo que os meus músculos crescessem como das mulheres que eu via na internet. A questão é que a minha mentalidade era muito limitante, muito fixa. Eu achava que por mais que eu me esforçasse, que eu fosse pra academia ou coisa assim, o meu corpo nunca mudaria de verdade. Por muito tempo eu pensei que eu nasci assim e seria assim pro resto da minha vida. Então sim, desde os meus 14 anos eu lembro de procurar fazer exercícios físicos, mas era uma coisa que durava 1, 2, 3 meses no máximo e eu desanimava e parava porque não estava vendo o resultado. Então eu até começava bem motivada, mas logo parava, ficava travada ali e desanimada. E aí, quando eu engravidei do Bernardo, do meu primeiro filho, eu senti que eu tinha direito de aproveitar, comer o que eu quisesse, fazer o que eu queria. E aí, minhas amigas, nessa eu engordei 20 quilos. Então já não bastava essa mudança no meu corpo, né, de até então me ver como uma tábua, e aí depois ter aquele barrigão, que era completamente desproporcional ao meu corpo. Durante a gestação, mesmo usando os melhores cremes, tentando me prevenir, eu tive muitas estrias
na região aqui do lado, né, na parte do culotezinho, na região do bumbum, do quadril e até na altura das coxas. Eu lembro que até pouco tempo eu não usava short, eu não usava peças um pouquinho mais curtas porque as estrias apareciam muito. E aí que estava a questão, eu tinha passado por uma gestação um pouco mais difícil, né, primeiro filho a gente acaba sofrendo um pouco mais, e agora tava magra, só que eu não tava magra como eu era antes, eu tava flácida, com muitas estrias, com muitas celulites e gorduras localizadas em alguns pontos, né? Então, na barriga, no culote, no bumbum, no quadril, eu tinha muita celulite. Até hoje eu tenho bastante celulite, mas naquela época eu tinha muito mais. E o Henrique, o meu marido, também estava bem acima do peso. Então, nós dois, bem inconformados, insatisfeitos, decidimos que era hora de começar a fazer exercícios físicos. O Henrique teve a brilhante ideia de fazer CrossFit. Eu nunca tinha feito CrossFit na minha vida, mas acabei comprando e falando assim, não, vamos lá. Até porque não tinha academia perto da nossa casa. O box do CrossFit acabava sendo um pouco mais perto. E eu confesso pra vocês que foi muito legal, muito melhor do que eu imaginava. Por quê? O cross é uma atividade em grupo, então eu acho que foi um fator muito importante para a gente conseguir ser constante. Ter um horário todos os dias para treinar, treinar em grupo, ter pessoas ali que meio que você está comprometida a ver todos os dias, sabe? Ter um instrutor te acompanhando, tudo isso me ajudou muito. Então, por mais que eu tivesse feito academia há um tempo, eu nunca tinha dado continuidade, então eu não sabia muito sobre o assunto. E ter um professor ali, um coach me ajudando, acabou facilitando as coisas. Então já fica aí um conselho, se você está querendo começar a fazer academia, se você está querendo começar a cuidar mais do seu corpo, veja se na sua região não tem algum esporte em grupo, porque a chance de você aderir a esse novo hábito é muito grande. Quando você tem esse comprometimento com outras pessoas. E no horário fixo também, que ajuda muito, a gente já vai falar mais pra frente. E, inclusive, uma das perguntas que eu recebi de uma seguidora é como que eu conseguia treinar ou como que ela poderia treinar sem rede de apoio. Nessa época em que eu ainda não tinha Maitê e só tinha o Bernardo, eu e o Henrique éramos sozinhos, né? Então a gente se revezava bastante. O Henrique treinava às 7 horas da manhã e eu treinava às 8. Então, ele treinava, tentava terminar o treino uns 5, 10 minutos antes, corria para casa para ficar com o Bernardo e aí eu ia em seguida. Então, a minha rede de apoio era o Henrique, mas ao mesmo tempo a gente estava muito focado naquilo, né? Nós dois estávamos querendo aquilo. Tanto ele perder peso, quanto eu também perder peso, ganhar músculo, né? Melhorar o nosso corpo. Então, vou confessar para vocês, óbvio, que era uma logística que exigia esforço, né? Tanto da minha parte quanto do Henrique, especialmente, que tinha que se adiantar ali no treino. Mas, como nós dois compramos essa ideia, nos ajudou muito. Hoje em dia, o Henrique está numa fase do tênis de mesa e eu continuo firme ali na musculação. Não que o Henrique não treine, mas já não é mais a prioridade da vida dele, né? E para mim, a musculação continua sendo uma prioridade muito grande. O que eu faço é que, primeiro, né, as minhas crianças ficam no período da manhã na escolinha e também treinar se tornou algo inegociável na minha vida, sabe? Assim como todos os dias eu trabalho, ou todos os dias eu fico com as crianças, ou todos os dias eu tomo banho, escovo os dentes, treinar se tornou esse ponto inegociável. Então, todos os dias, dá o meu horário, eu vou treinar. Eu não marco nenhum compromisso para esse período, porque é algo ali que faz parte do meu dia. Então, assim como eu não marco nada dentro do meu período de trabalho, eu também não marco nada para o horário do meu treino. E aí, já falando também um pouco da nossa alimentação, uma solução muito boa para nossa família foi a de ter refeições prontas para a semana. Sabe essas marmitas assim que a gente deixa na geladeira? Isso facilitou muito que a gente diminuísse o nosso consumo de teleentrega, né? Comidas que não estivessem ali dentro do nosso plano alimentar. Especialmente quando você está passando por um período muito estressante da sua vida, ou você não está dormindo muito bem, como é o caso quando você tem filho pequeno, especialmente. A chance de você ser impulsivo, fazer coisas que vão contra os seus valores ou contra os seus objetivos aumentam. Por isso, ter arroz, feijão, proteína, legumes prontos na geladeira nos salvam muito. Claro que na nossa vida existem fases e fases. E eu tive a minha fase de querer perder mais peso, que eu estive mais focada e o nosso consumo de refeições livres era bem menor. A frequência de fazer cardio também era maior. Então, depois que o Bernardo nasceu, que eu estava mais insatisfeita com o meu corpo, foi quando eu estive mais focada em me alimentar bem, reduzir também aquelas besteirinhas, sabe?
eu tinha um costume que até então eu não tinha percebido, que era de comer muita besteirinha ao longo do dia. Ah, sempre tinha salgadinho no meu armário, sempre tinha um chocolatinho, coisas assim mais calóricas, sabe? E não que eu tenha parado de comer isso. Hoje em dia eu ainda adoro, como, não tem problema nenhum. Mas quanto mais eu tinha essas coisas aqui em casa, maior era o meu consumo. Então eu fazia pequenas refeições ao longo do dia sem me dar conta. E isso naturalmente tinha um acréscimo ali no meu peso. Então, nós retiramos todas essas besteirinhas na nossa casa. Sempre que nós queremos comer algo diferente, a gente tem que ir até o mercado e comprar. Só esse processo de ter que ir ao mercado, muitas vezes a gente já acaba desistindo no processo, porque simplesmente ou a gente não tem tempo, ou não tem como ir, ou tá chovendo, ou tá... Então, a gente vai criando obstáculos para dificultar essas refeições sem necessidade. E outra coisa que eu fiz que me ajudou muito a perder peso foi fazer caminhadas. Então, tanto pós-gestação do Bernardo quanto após gestação da Maitê, eu também fazia caminhada assim todo dia, pelo menos por 1 hora. Colocava eles no carrinho e ia assim por toda a cidade, caminhando muito. Tanto é que hoje, onde a gente mora, as pessoas meio que nos conhecem do tanto que a gente caminha com as crianças, né? E a gente também tem um carrinho duplo que acaba facilitando que eu saia sozinha com os dois. Então, resumindo, alimentação para a semana, né? Refeições prontas na geladeira. A gente tirou as besteirinhas, coisas que aumentavam o nosso consumo e também os quilinhos a mais. E depois, caminhadas. Outra coisa que eu trouxe para minha vida e me ajudou a emagrecer, mesmo sem querer, foi a frequência do vôlei. Eu gosto muito de jogar vôlei e depois que a Maitê nasceu, eu comecei a jogar mais. Então, chegou um momento em que eu fazia 3, 4 vezes na semana. E imagina, por mais que não seja um cardio tão ativo quanto, sei lá, um beach tênis, uma corrida ou algo assim, mas só de estar movimentando o meu corpo também foi um bom gasto calórico. Tá, mas voltando um pouquinho antes na história, né, só pra explicar melhor pra vocês, que eu acho que esse vídeo já tá ficando um pouco confuso. Eu engravidei da Maitê, e aí eu já tinha adquirido alguns hábitos novos na minha vida, como eu acabei de dizer, e eu tentei implementá-los nessa nova realidade, que era uma nova gestação. E não foi fácil, porque a cada gestação eu sinto muita fome, eu sinto muita vontade de comer mesmo. Eu acho que não é nem fome a palavra, é a vontade de comer, sabe? Eu tenho mais desejos. Só que na segunda vez eu já estava mais esperta. Eu sabia que eu não podia simplesmente ceder às vontades, sabe? E assim, eu sei que muitas pessoas acham que as grávidas podem tudo e que tem que realizar desejos, etc e tal. Mas eu pensei, olha, se eu quero passar por isso mais vezes na minha vida, eu preciso ter um certo controle. Porque se a cada nova gestação eu engordar 20 quilos, o meu corpo vai sofrer um efeito sanfona que não vai me fazer bem. Então eu fui com mais cautela, com mais equilíbrio, sem tanta sede ao pote. E aí eu já tinha o hábito de treinar todos os dias, que era maravilhoso, né? É um ótimo gasto calórico. Quando eu falo de gasto calórico, é simplesmente de você perder aquilo que você põe pra dentro, né? Então, se você tá colocando alimento toda hora, você também precisa se exercitar, se movimentar para que esses alimentos sejam queimados, digamos assim, de uma forma bem grotesca. Mas eu já tinha o hábito de fazer exercício físico, já tinha cortado as besteiras e agora também eu tentava respeitar melhor a minha fome. Como eu disse no outro vídeo, como eu fui de uma família muito simples por muito tempo, quando eu tinha a oportunidade de ir num rodízio ou num restaurante um pouco melhor, eu me acabava, sabe? Eu comia como se aquilo ali fosse o final do mundo, como se as coisas fossem deixar de existir. E com o tempo eu fui notando que isso era uma falta de virtude da minha parte, sabe? Uma falta de temperança, que eu precisava trazer mais equilíbrio. Então, tanto é que hoje em dia, quando a gente vai no restaurante, quando vai no rodízio, eu tento respeitar melhor, né? Eu penso, não, calma, tá tudo bem, vou respeitar a minha fome. A gente geralmente pede uma entradinha, espera um pouco, pede o prato principal. Muito raramente a gente pede uma sobremesa, porque no fim a gente fala, ah, não tô com tanta vontade de comer doce, sabe? Não tem tanta necessidade. Enfim, a gente respeita mesmo o nosso apetite. Então, na gestação da Maitê, eu engordei 10 quilos apenas, foi super saudável, eu fazia acompanhamento com a médica, óbvio, tava tudo bem. E eu também me senti mais orgulhosa, sabe? Eu pensei, puxa, eu consegui manter a frequência nos treinos adaptados, né? Sempre tinha ali um instrutor dizendo que eu podia, o que não era muito recomendado fazer. Me alimentei melhor, tentei me manter mais ativa e isso me fez muito bem, especialmente depois que a Maitê nasceu. Então imagina, eu tinha 2 bebês em casa e ainda assim eu estava bem, eu estava saudável, eu tinha ânimo,
dentro do possível, né, gente? Não tô querendo parecer a Mulher Maravilha, sabe? Óbvio que as noites mal dormidas me deixavam meio rabugenta. Eu não, né? Me deixavam rabugenta, me deixavam estressada, mas ainda assim eu tentava cuidar desse ponto que era tão importante pra mim, sabe? Alimentação, exercícios depois de 2 meses, porque eu fiz uma cesárea, tanto na gestação do B quanto na gestação da Maitê, eu tive 2 cesáreas. E aí, depois de 2 meses, eu voltei a treinar nas 2. E aí, sempre contando muito com a ajuda do Henrique, para que eu pudesse ir à academia, que a gente conseguisse se organizar aí. E confesso para vocês que, psicologicamente, eu acho que me fez muito bem, sabe? Manter essa frequência, essa rotina, mesmo em meio ao caos de ter 2 bebês em casa, que não eram gêmeos, e que eu acho que isso foi mais difícil do que se eu tivesse gêmeos de verdade. Ai, gente, quero pedir desculpa pra vocês, porque eu acho que esse vídeo tá ficando muito confuso, tá? Mas agora eu vou responder algumas perguntas que as seguidoras me mandaram lá no Instagram, e eu espero que eu consiga responder melhor pra vocês, explicar as coisas. Se ficou alguma dúvida, se algo não ficou muito claro, coloca aqui nos comentários, que qualquer coisa eu respondo no próximo vídeo. Às vezes eu acabo me confundindo nos meus próprios pensamentos. Vamos lá, eu vou tentar fazer tipo bate-pronto, assim, sabe? Responder bem rapidinho. Qual o seu objetivo de corpo? Beijo, te adoro. Ah, muito obrigada, Lígia. Bom, o meu objetivo de corpo, eu queria ser bem definida, sabe? Ter músculos aparente, mas sem muito volume, que eu acho que como eu gravo muito, né? Como eu uso muitas roupas, o meu corpo tá meio à mostra nos vídeos, eu não queria ser muito volumosa. Óbvio que uma coisa que eu desmistifiquei também na minha vida é o corpo perfeito, sabe? Como eu disse pra vocês, eu tive muitas fases na minha vida e uma delas eu estive muito neurótica com o meu corpo, sabe? Achando que tinha que fazer muitos esforços, me alimentar de um jeito muito extremo, fazer exercícios muito pesados, enfim. Só que eu fui vendo que isso é insustentável no longo prazo, sabe? Pode até funcionar por alguns períodos específicos, de 3 a 6 meses, só que se é uma coisa que você quer levar para o resto da vida, como eu quero levar os exercícios físicos e uma alimentação minimamente saudável para o resto da vida, precisa ser sustentável, sabe? Precisa ser leve, precisa ser gostoso. Então, é claro que eu tenho a minha meta de corpo perfeito, mas eu sei que se eu quiser muito rápido, eu precisaria abrir mão de coisas que hoje em dia eu não tô disposta. Então imagina, eu tenho 2 filhos pequenos, eu sou casada, eu e meu marido gostamos de sair pra jantar, a gente gosta de pedir comida fora, e a comida, ela tá muito mais ligada a esses momentos de carinho do que às vezes a comida propriamente dita, sabe? Eu tenho o meu ideal de corpo perfeito, mas eu sei que eu também não tenho pressa. Até porque eu quero passar por uma nova gestação, né? Eu quero ter mais filhos, e isso seria obstáculos para conquistar esse corpo. Mas tá tudo bem, porque vale a pena os sacrifícios, né? Tudo na vida tem seu preço. O que te ajuda a manter o foco na alimentação e exercícios físicos? Bom, eu acho que justamente é ter aprendido a encontrar esse ponto de equilíbrio, sabe? Esse ponto mais sustentável, sem extremismos. E outra coisa também é ter começado a ver resultados no meu corpo, sabe? Como eu disse pra vocês, eu sempre tive muita dificuldade de ganhar músculos, tanto é que eu tenho partes assim do meu corpo que são muito difíceis de desenvolver, mas ainda assim quando eu vejo, sei lá, o meu ombro um pouquinho mais marcado, ou eu vejo que eu tô conseguindo progredir carga, quando eu vejo que eu tô evoluindo, isso me ajuda muito a querer continuar, sabe? Outra coisa também é que eu sei que se tá ruim treinando, imagina sem treinar, né? Então eu penso, olha, pode não estar do jeito que eu quero, mas imagina se eu parar, né? Aí que eu não vou chegar a lugar nenhum mesmo. Então acho que esse é meu maior foco. Alimentação pós-parto para perder os quilos a mais e a barriguinha, enfim. Patrícia, como eu disse, né, eu acho que você ser uma pessoa ativa, uma pessoa que faz as coisas a pé, às vezes dar uma passeada com o seu bebê no carrinho, evitar usar muito carro, então aumentar o seu gasto calórico, né, a forma como você se movimenta e deixar que o seu corpo naturalmente perca esses quilinhos, já ajuda muito. E outra coisa também é, como eu disse antes, né, respeitar o seu apetite. Evitar ter besteirinhas em casa, coisas às vezes que não vão agregar muito. E olha só, eu não tô falando pra vocês deixarem de comer as coisas que vocês gostam, mas que vocês simplesmente dificultem o acesso a elas. E aí sim, quando você realmente tiver vontade de comer algo, fala assim,
eu vou dar uma passadinha no mercado, vou dar uma passadinha na padaria, hoje vale a pena, eu estou realmente com vontade de comer. Porque muitas vezes a gente acaba comendo essas coisas só porque tá ali, tá fácil, tá acessível. Você nem lembrava que tinha uma batatinha, mas daí você abre ali a sua gaveta do armário, tem uma batata, você vai querer comer, é natural. Então, o que está longe dos nossos olhos está longe também do nosso coração e do nosso estômago. Qual o seu músculo predominante, o que tem mais facilidade de desenvolver? Olha, com certeza o meu músculo predominante não é o meu quadríceps. Eu tenho muita dificuldade de ganhar perna, sabe? Mas eu acho que eu tenho uma genética boa para desenvolver superiores, especialmente costas. Minhas costas são bem desenvolvidas. É uma pena, né? Porque é algo que eu nunca vejo, mas eu acho que é isso aí. O que você sente que faz maior diferença em você? A dieta ou o exercício? Difícil, que eu acho que uma coisa tá ligada na outra, mas eu acho que o exercício, tá? Eu acho que manter a frequência na atividade física, progredir a carga, executar bem direitinho, eu acho que com certeza deve fazer maior diferença sim, tá? Essa aqui é muito boa. Acabo descontando o meu cansaço e frustração na comida. 4 filhos e 3 pequenos. Então, 5 anos, 2 anos, 8 meses. Olha, isso é muito real. Gente, eu vejo que eu tenho uma probabilidade de querer comer besteiras, querer comer fora à noite mais do que de manhã. Então, com exceção das noites mal dormidas, né, em que às vezes as crianças estão doentes, acordam, coisa do tipo, quando eu tenho uma noite muito difícil, no outro dia eu acabo querendo compensar na comida. E aí que a gente precisa estruturar a nossa rotina, né, adaptar, para que a gente consiga se safar dessas situações. Então, às vezes, ter refeiçõezinhas prontas assim, especialmente pro período da tarde, e aprender a fazer coisas gostosas, sabe? Eu acho que um dos maiores mitos é que para você emagrecer ou para você ganhar músculo, você tem que comer aquele frango só com sal e alho, que não tem gosto de nada, ou que o ovo precisa ser aquele ovo duro, sem sabor, que gruda na panela. Eu acho que aprender a fazer refeições simples, sabe? Tipo, um bolo de carne, com legumes, queijo, enfim, tentar deixar as refeições mais gostosas, sabe? Um pouco mais saborosas ajuda bastante. Deixar panquequinhas prontas para o período da tarde, panquequinha de frango ou de carne moída. Tenta pensar no que você gosta e como que você poderia incrementar essas coisas de uma forma gostosa no seu dia a dia, de uma forma que as crianças também possam comer, né? Então, hoje em dia, por exemplo, à tarde, quando eu vou fazer o meu lanche, as crianças acabam comendo junto comigo, né? Então, às vezes é uma panqueca, um sanduíche, whey, são coisas que elas estão ali comigo e elas acabam saboreando também. Mas confesso pra vocês que o período da noite é sempre mais difícil, porque aí eu venho de um dia baita cansativo e aí dá aquela vontade de pedir algo fora. 2 coisas que funcionaram pra gente foi tentar trazer mais coisas pro período da noite, mais coisas relaxantes, sabe? Então, às vezes eu gosto de fazer cerâmica, o Henrique gosta de tocar piano, e aí a gente janta rapidinho pra não ter tempo de pensar em pedir algo, para poder ir fazer essa coisa gostosa que a gente gosta. Ou então se permitir jantar assistindo uma série, por mais que não seja o ideal comer assistindo TV, mas que também não fique todo o peso na comida, sabe? Todo o sabor, toda a alegria na comida. Tipo, se eu pedisse algo, ou se eu fizesse uma batata frita, ou se eu fizesse uma coisa assim muito gostosa, só que ao mesmo tempo que não tá dentro do meu plano alimentar. Enfim, tentar deixar os momentos das refeições não só sobre as refeições. Não sei se deu pra entender. Essa aqui também é muito boa, né? Como está a sua relação com a alimentação após a vida fitness? Como eu disse pra vocês, eu já tive muitas fases assim muito neuróticas, mas porque eu também queria perder peso mais rápido. Mas hoje em dia eu tô mais tranquila, sabe? Eu acho que eu já perdi bastante do peso que eu queria e agora eu tô mais focada em ganhar músculo. Claro, né? Eu não saio comendo aí desenfreadamente, mas ainda assim eu acho que eu tô numa fase mais relax, sabe? Não tão focada em não poder comer as coisas. Acho que agora eu tô mais tranquila. E por último, qual a sua maior dificuldade em manter a rotina de alimentação e exercícios com filhos, casa, trabalho? Eu acho que a maior dificuldade é me manter firme naquilo que eu me propus, sabe? De lembrar que é algo a longo prazo, é algo pro resto da minha vida, que eu também não posso ficar muito centrada só nos resultados, sabe? Porque se a cada vez eu quiser ficar medindo o tamanho da minha coxa ou medindo a circunferência da minha cintura, isso vai me deixar triste, porque os resultados são lentos. Então, uma coisa que eu aprendi é ficar mais relaxada mesmo, sabe? Tipo,
Eu faço o que eu tenho que fazer, eu vou para academia todos os dias, eu procuro me alimentar bem, mas o resultado é uma coisa que vai acontecer naturalmente e vai ser uma consequência de tudo isso que eu faço todos os dias. Gente, eu acho que eu vou ficando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês quiserem que eu me aprofunde em algum outro assunto, deixa aqui nos comentários. Agradeço demais o carinho de vocês, te espero no próximo vídeo e desde já te peço desculpas se o vídeo ficou meio confuso, se não deu para entender muito bem, enfim, estou às ordens para responder as dúvidas que vocês tiverem. E aproveitem também para deixar a sugestão para o próximo vídeo, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima!